Olá pessoal, capítulo 11 então, videoaula sobre a colonização e independência no continente africano. Quando falamos da colonização do continente africano, estamos nos referindo ao período aí a partir do século XV, né, como está destacado aqui. Século XV, o século das grandes navegações, 1400 e tanto em diante, foi o século em que a América aqui também foi descoberta, o Brasil começou a ser colonizado, né, 1500, aí século XVI já. Mas o continente africano, então, um pouquinho antes, 1400 e tanto. Importante lembrar que vários foram os países europeus que estiveram presentes no continente africano. No entanto, apesar da sucessiva empreitada europeia no continente africano, a África continua vivendo problemas socioeconômicos muito sérios, né? Nós temos aqui uma foto da cidade de Abuja, que é a capital da Nigéria. Ele chama atenção aqui para a questão da cidade ser planejada, né, as ruas, e faz uma associação com a cidade de Brasília, chamando de cidade ruim. Seguindo aqui para a África antes do século XV. Então, o que acontecia? Antes do século XV, ou seja, antes desse período de colonização europeu, o continente africano tem uma grande história para ser contada, né? A ciência indica que a África foi o berço da civilização humana, lá surgiram os primeiros seres humanos, né? Se a gente olhar o lado um pouco mais religioso, existe alguma controvérsia a respeito disso, mas vários são os indícios de que os primeiros seres humanos, como nós hoje, foram encontrados indícios lá na África, desses primeiros seres humanos. Bom, sobre reinos autônomos, a questão é que a África é um conjunto multifacetado de culturas, de etnias, né? Tem uma variedade muito grande de povos. E essa grande variedade de povos acabou gerando alguns conflitos ali entre eles. Então, tinham povos que viviam de uma maneira, outros de outra, alguns nômades, outros mais sedentários, outros implantaram reinos, né? Criaram até reinos. E por conta disso, alguns conflitos acabaram acontecendo em alguns momentos também entre os próprios povos africanos. Quando a gente fala desses reinos autônomos, dos reinos africanos, impérios africanos, o mais destacado vem a ser o Egito. O Egito, temos aqui a foto de uma pirâmide, né? O Egito que tem história aí há alguns estudos apontando 10 mil anos antes de Cristo. Tem um barulhão aqui, não sei se está aparecendo aí. 10 mil anos antes de Cristo. Mas outros mais recentes aí apontam que pelo menos há 4 mil anos antes de Cristo nós identificamos aí alguns resquícios da civilização egípcia lá, né? E eles que eram exímios construtores, grandes avanços na área da arquitetura, na área do saneamento, né? E um povo bastante evoluído e a civilização mais bastante barulho aqui. Espero que não esteja pegando aí no microfone para vocês, depois eu vou conferir. Então, os egípcios, né, a principal civilização aí da África. Seguindo, a gente tem alguns outros povos aí que construíram impérios na África. Esse é o povo Kush. O povo Kush, que em alguns lugares a gente encontra o C aqui no lugar do C um K, outro no lugar do CH um X, né? O Kush. Mas essa foi uma civilização muito similar à civilização egípcia, né? Eles tinham hábitos muito parecidos, como, por exemplo, os faraós, como, por exemplo, as técnicas de mumificação, adoração a diversos deuses, e, inclusive, construíram pirâmides, né? Como a gente pode ver aqui. O povo Kush, inclusive, alega-se que, aí no século 8 a.C., lembrem que os egípcios, a gente falou 4 mil anos atrás, né? Então, 20 séculos antes de Cristo aí, a civilização já estava presente. Mas diz a história que no século 8 antes de Cristo, os Kushis dominaram os egípcios, né? Então, foi um grande império na África. Um segundo grande império foi o Império de Gana, né? Situado aí na região onde hoje, mais ou menos, é a cidade de Gana mesmo. O país Gana, desculpa. Que fica um pouquinho ao sul do deserto do Saara, próximo ao Oceano Atlântico, entre a Mauritânia e o Mali, como está destacado aqui, né? Depois, mais na frente, a gente mostra um mapa e eu pontuo para vocês onde é que estava o Império de Gana. Eles também, grandes comerciantes, assim como o Império Kush, também grandes comerciantes, tinham muitos minérios, né? Ouro, marfim, e no Império Kush, em especial, o ouro era muito presente. Então, eles estabeleciam relações comerciais muito fortes com a Europa e com o norte da África, né, os povos árabes ali do norte da África, acima ao norte do deserto do Saara. Seguindo, vamos ver o que mais que tem aqui, virando.
Aqui. Sobre as primeiras invasões na África. Bom, é, a África, como eu falei anteriormente, é um continente muito rico, a gente já começou a estudar ele nos capítulos anteriores, e despertou o interesse de muitos povos. Né? As primeiras grandes invasões da África, ou a primeira grande invasão da África, deu-se pelo Alexandre o Grande, que era o rei da Macedônia. Esse Alexandre o Grande, 322, como está apontado aqui, antes de Cristo, ele passa pela África, passa pelo Egito, conquista essa região e constrói uma cidade que ganha o nome dele, né? Alexandria. Essa aqui é uma foto de uma das fortalezas de Alexandria. Alexandria, que é uma cidade no Egito que ainda existe, né? Está lá, uma cidade famosa, histórica, um porto muito importante. Na época, por isso, esse interesse muito grande na conquista dessa cidade de Alexandria. Opa, mudei aqui o zoom, deixa eu acertar. Aqui. Ok. Vamos lá, então, a cidade de Alexandria. Bom, as invasões não ficaram ali nesse período de Alexandre o Grande, né, 320 a.C., e aí 44 a.C., mais próximo do nascimento de Cristo. Então, é a vez agora dos romanos. Lembra-se, Alexandre o Grande representando os gregos, né? Então aquela primeira conquista ali foi para os gregos, e agora Roma, então próximo aí do nascimento de Cristo, 44 anos antes de Jesus Cristo, os romanos invadem então a África. E a invasão de Roma, ela tem um foco específico, que é a cidade de Cartago, que está mencionada aqui, né? A cidade de Cartago, que também é um grande porto comercial, muito próximo à Itália, do ponto de vista ali geográfico, na África, né? Fica no mar Mediterrâneo. Então, da cidade de Cartago, inclusive, houveram algumas incursões aí para conquistar um pouco da Europa, né? Como, por exemplo, algumas ilhas da Itália, como Sardenha e Sicília. Certo? Então, a cidade de Cartago, um grande porto comercial também. A guerra entre Roma e Grécia foi chamada de guerras púnicas, né? Na disputa na disputa pela cidade de Cartago. E um pouco mais tarde, aí depois de Cristo, já 670 depois de Cristo, quase 700 anos, né? A gente está aí no século 7. Foi a vez dos árabes agora. Então, os árabes é que passaram a controlar essas terras que pertenciam aos romanos, e onde os árabes passaram, eles acabaram introduzindo a cultura, né, a religião islâmica. Bom, como eu falei anteriormente, esse norte da África muito próximo da Europa, então os árabes, a partir dali, também iniciaram invasões na África, passando pela Espanha, né? Já vou mostrar para vocês já, e dominando a Andaluzia, que é uma região da Espanha, certo? Acho que aqui está, fechamos. Próximo aqui, período colonial e independência no continente africano. Então, antes estávamos falando da colonização, agora inicia o período colonial do século XV, né? Aqui, século XV, é posterior a isso que a gente falava agora. Então, quando a gente fala dessa colonização europeia do século XV, o primeiro povo europeu a chegar nesse período foram os portugueses, está aqui destacado, né? Os portugueses. Então, os portugueses, Portugal está aqui na Europa, voltar um pouquinho e falar de Cartago, né? Cartago está nessa região aqui assim, onde tem essa pontinha, e aqui é a Itália, né? Isso tudo aqui em cima é a Europa, como está escrito. Aqui as ilhas de Sicília e Sardenha. Então, os romanos, ou melhor, os árabes, né? Quando invadiram aqui a região, os árabes já tentaram a invasão aqui da Europa, né, pelas ilhas de Sicília e Sardenha. Inclusive elas foram transformadas em redutos islâmicos, né, inicialmente, e depois também a invasão aqui pela Espanha, né? Então, aqui a gente tem o Estreito de Gibraltar, né, um grande canal chamado de Estreito, porque para o mar Mediterrâneo ele até é estreito, o Estreito de Gibraltar, que liga aí a Espanha a, a, a África, né, assim, no país chamado Marrocos, certo? Tive a oportunidade também de cruzar esse estreito aqui, uma viagem aí, se eu não me engano, de cerca de 40 minutos, acho que alguma coisa assim, não estou bem lembrado agora, faz algum tempo. Mas essa foi uma rota muito utilizada tanto pelos europeus para chegar na África, quanto pelos árabes, principalmente, né, os povos árabes que viviam aqui no norte da África, para chegar na Europa. Invasões europeias. Bom, falando dos portugueses, os portugueses então saem daqui, as grandes navegações, costeando o litoral africano, o litoral do Oceano Atlântico, né, o litoral oeste da África,
E aqui a gente tem a marcação dos anos, né, em 1420, 1432, 1472 já, então eles vão descendo o litoral da África até cruzar, né, o extremo sul da África, chamado Cabo da Boa Esperança. A busca dos portugueses aqui na África era por marfim, né, a marfim, que é retirado da presa dos elefantes, ou o ouro. E nesse período aí, a gente deve lembrar que era um período de grande expansão colonial da Europa e em busca também de escravos. Então, segundo o nosso texto aqui, cerca de 4 milhões de africanos foram levados para o Brasil, né, para a América aqui, durante esse período da colonização, aí 300 anos mais ou menos de colonização dos portugueses até a independência do Brasil, né, um pouco mais. Então, ouro, marfim e escravos nesse período aqui na colonização da África, né? Portugal foi o primeiro país, o êxito de Portugal, digamos aqui, na África acaba levantando o interesse de alguns outros países da Europa, e um dos países que chega em seguida é a Holanda, né? Os holandeses, que chegaram aqui no Cabo da Boa Esperança também, né? Chamada na época de Colônia do Cabo. Isso aqui hoje é a região da África do Sul, certo? A cidade do Cabo continua existindo também. Mais tarde, né, isso já em 1652, mais tarde, os holandeses negociam essa região aqui com os ingleses. Isso passa a ser domínio inglês. Ok? Por hoje é isso. Vocês podem me contatar pelo WhatsApp dos líderes, como de hábito, pelo sistema Educar Web, ou todas as quintas-feiras pela nossa videoaula, ou a nossa live, como queiram chamar aí, das 8 às 9 da manhã. Pelo Meeting vocês têm o link no material que eu mando para vocês, que dá acesso a essa videoaula e ao texto, ao material de apoio textual e aos exercícios. Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.